Boa tarde, amados amigos aqui presentes e a todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Todos recebam as minhas saudações. E Reverendo Miguel Bermudes Marim, receba minhas saudações e que Deus te abençoe grandemente. A ti, Miguel, a Ruth e a toda a sua família. E a todos os irmãos lá na Venezuela. Para esta ocasião, leiamos em Colossenses, no capítulo 1, versículos 24 ao 29, onde São Paulo nos disse: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Tomamos o versículo 27, onde disse que é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus Cristo, a esperança da glória. Esse é o nosso tema. Queiram tomar assento. Tenham a bondade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O mundo inteiro estava separado de Deus. E Cristo veio com o propósito divino de reconciliar o ser humano com Deus, o ser humano que tinha caído no Jardim do Éden, e então viria um parente redentor do ser humano para reconciliá-lo com Deus. E quem seria esse parente redentor? O próprio Deus vestido de carne humana, no seu corpo físico nascido de uma virgem, o qual foi anunciado por Isaías no capítulo 7, versículo 14, chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías no capítulo 9 disse: porque o menino nos é nascido, filho nos é dado, e o principado está sobre seu ombro, o qual é o príncipe de paz, o Deus forte, o Pai eterno, o Messias príncipe, Deus vestido de carne humana. Isto é Emanuel, Deus conosco. Por isso Jesus podia dizer: o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Cristo dizia: eu não faço nada de mim mesmo. Como eu vejo o Pai fazer, assim eu faço.
O mistério de Deus, o Pai e de Cristo, é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Porque Deus visitou a raça humana vestido de um corpo de carne chamado Jesus. Foi o sangue de Deus derramado na cruz do Calvário. O único sangue que não estava contaminado com o pecado. E somente pelo sangue de Deus derramado na cruz do Calvário é que o ser humano podia ser limpo de todo o pecado, podia ser redimido. E então o ser humano podia obter a imagem do Deus vivente, que é o Espírito Santo, que é o corpo angelical, corpo teofânico. O ser humano, ao receber o Espírito Santo, ao nascer de novo, nasce do céu, nasce no corpo espiritual, no espírito angelical, porque para uma pessoa ter vida eterna, primeiro ela tem de obter o nascimento na dimensão dos anjos, na dimensão dos espíritos, na dimensão dos corpos angelicais, corpos teofânicos. Quando Deus criou Adão, o criou a imagem, isto é, o corpo angelical, e a semelhança de Deus. E a semelhança de Deus é o corpo físico. E a imagem é o corpo angelical, tão simples assim. O ser humano é alma vivente. Como Deus é Pai, assim o ser humano é alma vivente. E também o ser humano é espírito, porque Deus é espírito. Corpo espiritual, corpo angelical, chamado corpo angelical de Deus, o anjo do pacto ou anjo do Senhor, o qual aparecia a Moisés numa chama de fogo e lhe falava. Moisés era quem via essa chama de fogo, essa coluna de fogo, que algumas vezes as pessoas podiam ver em algumas ocasiões. Porém, Moisés sempre a via quando vinha falar com ele. E Deus nessa coluna de fogo, vejam bem que quando apareceu a Moisés lá no Monte Sinai, a Escritura diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés no capítulo 3 do livro de Êxodo. E falou com Moisés e lhe disse: Moisés, eu sou o Deus de seu pai, ou seja, o Deus de Amirão, que era o pai de Moisés, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então lhe apareceu o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó na forma de anjo. Porque a Escritura diz que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo em um arbusto, ou seja, lá numa sarça, na sarça que ardia e não se consumia. Disse que o anjo do Senhor lhe apareceu e quando falou com Moisés lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como podemos entendê-lo? As duas coisas estão corretas. Era o anjo, o corpo angelical nessa chama de fogo, e era Deus no seu anjo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Por isso, algumas vezes, ele aparecia aos profetas
e também a Moisés em diferentes ocasiões, e a Escritura diz que o anjo do Senhor lhe apareceu. E o anjo do Senhor, quando falava em algumas ocasiões, a Escritura diz: eu sou o Deus de Abraão. Vem, era Deus, o Pai, dentro do seu corpo angelical, que em várias ocasiões se manifestava na forma de uma coluna de fogo ou na forma de um homem de outra dimensão. Porquanto é um corpo angelical, também é chamado anjo de Deus ou anjo do Senhor. Isto é a imagem de Deus, o corpo angelical. E depois, a semelhança de Deus é o corpo físico de carne de Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, o qual foi sacrificado na cruz do Calvário, depois foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ressuscitou glorificado e se assentou à direita de Deus. E essa é a semelhança física de Deus. Por isso, em São João, no capítulo 14, no versículo 6 em diante, Cristo disse, quando Filipe lhe perguntou, mostra-nos o Pai se nos basta, Jesus lhe disse, há tanto tempo que estou convosco, Filipe, e não tendes me conhecido? Quem me viu, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai se nos basta? Estando em seu corpo físico, corpo de carne, é porque estando no seu corpo físico, no seu corpo de carne, velado, dentro desse corpo de carne, Deus estava vestido de carne humana, visitando o seu povo. Por isso é que é Emanuel, Deus conosco. E por isso Jesus podia dizer, eu e o Pai somos um. Porque o corpo de carne de Jesus Cristo é a semelhança física de Deus. Tão simples assim. E o corpo angelical, chamado anjo do pacto, é a imagem de Deus. Assim também é conosco, porque Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso está no capítulo 1 do Gênesis, do livro de Gênesis, a partir do versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quando o ser humano foi criado, no capítulo 2 do livro de Gênesis, versos 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. No versículo 7 ele disse, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E depois, vejam que ele criou o corpo físico do pó da terra, porém o espírito, a imagem, não é da terra. O corpo físico é da terra, pelo qual tem um espaço de tempo de vida. E depois da queda do ser humano no Jardim do Éden, morre.
pero va a quedar un grupo que no Mas verá ficará um grupo que não verá muerte, morte. que será el grupo Será o grupo que verá e que receberá Cristo a Cristo na en sua venida, segunda vinda. y recibirá la fe Receberá a fé por para Cristo ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por lo tanto, no hay que Portanto, preocuparse não terá de se si preocupar la persona va a morir, va se a continuar a viviendo. pessoa morrerá ou continuará vivendo, Si porque el programa divino no está, se a la pessoa persona sea não estiver no programa divino, sin ver muerte, entre as que serão transformadas sem ver morte, até mesmo escorregando uma casca de banana, morrerá. ser del grupo, Mas se lhe corresponde ser do grupo que será transformado, aunque caiga de un mesmo que ela caia de um prédio, de um edifício, e se fira, lo llevan al hospital, a levarão ao hospital, se recuperará. se recuperará. Aunque le pase como Ou mesmo que lhe aconteça como aconteceu com se lo Jonas, traga una ballena. mesmo que uma baleia Así es que a traga, no se preocupe a engula. en esa parte. Assim não se preocupe nessa Haga parte. la parte que le Faça a corresponde parte que lhe con el corresponda no programa divino, trabalhando no programa de Deus, lo cual o qual transcende ao reino de Deus. todo lo que haga Tudo que se faça no programa divino lo estará haciendo en el reino, estará sendo feito no reino de será Deus contado que el reino de Dios. e será contado para a pessoa no reino de Hacen Deus. tesoros, Assim é como se faz tesouros no céu. lo cual Cristo dijo, hacer O mesmo tesoros que Cristo disse: en el cielo. façais tesouros Por onde? tanto, No céu. lo más importante Portanto, o mais importante é estar no programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. E não somente estar, estar activo, porém, en el programa de Dios, estar ativa trabalhando no programa de Deus. Como Cristo dizia, él que ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou, do Pai, cual le mostraba o qual lhe mostrava as coisas que ele tinha tenía que llevar a de cabo. fazer. Y a los creyentes en E os Cristo, crentes em Dios Cristo, muestra las cosas Deus estar haciendo, lhes mostra as coisas que devem estar fazendo no tempo em que trabajando en las vivem. promesas correspondientes a nuestro tiempo, las Devem cuales estar Cristo trabalhando nas cumplirá por promessas medio correspondentes do dos nosso creyentes tempo, en él. as quais Cristo cumprirá por meio dos crentes nele. E será utilizando os crentes las promesas que ele cumprirá as promessas que ele fez na sua palavra. y ahora, E assim, entendiendo ya que já el ser entendendo humano que o es- ser humano é alma vivente, essa é esa es la esencia a del ser essência do ser humano. humano. E luego depois, tiene ele tem um corpo angelical. O crente, el creyente, al recibir ao ese receber o Espírito de tiene un Deus, cuerpo angelical celestial obtém um de la corpo sexta angelical dimensión. celestial da sexta Y si dimensão. muere E físicamente, se morrer fisicamente, pasa passará à sexta dimensão para viver ali, en donde están onde estão todos os crentes em Cristo que fisicamente morreram nas eras passadas. E aqueles que morreram no nosso tempo também estão esperando a ida de Cristo de la séptima desde a sétima dimensão à sexta dimensão, por onde ele passará e depois passará a esta dimensão terrena para a nossa transformação. en el paraíso. Lá no paraíso, Le dijeron al reverendo disseram para o reverendo Lambrana: aqui estamos esperando a Cristo, que venga que ele venha para regresar para retornarmos com ele à terra. así como hizo Assim Cristo como Cristo fez cuando quando murió ele morreu 2000 há años 2000 atrás, anos atrás. en Ele espíritu. foi ao inferno em espírito. Allí tuvo una lucha grande con el enemigo y llegó E allí lá a ele teve resultados uma luta, uma grande luta com o inimigo. que Levou para lá os pecados que ele tirou dos seres humanos. E retirou le quitó las llaves do diabo del infierno y de la as muerte. chaves do inferno e da morte. Y de ahí salió Logo saiu de lá e passou ao al paraíso, paraíso donde estaba onde Abraham, estavam Isaac, Abraão, Isaac e Jacó e todos esses santos de Deus. y luego en la E mañana depois, de resurrección, domingo de resurrección, pela manhã da ressurreição, no domingo de ressurreição, ele saiu de esa sexta dimensión dessa sexta dimensão
en la resurrección na ressurreição com todos os santos que ressuscitaram com ele, cuales aparecieron os quais apareceram a muitos dos seus familiares na cidade de Jerusalém, capítulo 27, como nos diz em São Mateus capítulo 27, a partir do versículo 51. E Cristo também apareceu aos seus familiares e aos seus discípulos. y creían que era un Eles espíritu, criam pero que era fosse um Cristo. espírito, porém era Cristo ressuscitado. Él les había Ele dicho, já lhes havia dito: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. destruam este templo e em 3 dias eu levantarei. De carne. Ele se referia ao seu templo humano, ao templo de carne, porque somos templo de Deus e Jesus no seu corpo físico é um templo de Deus, o qual está glorificado. Y en su espíritu, su E no cuerpo seu angelical. espírito, no seu corpo angelical, também é templo de Deus. Por eso Dios hablaba desde su templo, Por isso Deus falava desde o seu templo angelical, hablaba o anjo do en pacto, primera persona e falava na primeira pessoa, quase sempre. y luego hablaba a E través também de los depois profetas, falava através dos templo profetas, humano temporal, hasta que llegó el templo um permanente templo de humano Dios, temporário, Jesucristo, até que chegou o templo permanente de Deus, en Jesús. Jesus Cristo, Y luego o qual morou em los Jesus. creyentes en Cristo, que son E os crentes em humanos, Cristo, que são templos humanos, cuando viene el Espíritu quando o de Dios, Espírito de Deus vem a eles, bautiza al creyente que recibe a Cristo como Salvador. batiza os crentes que receberam Cristo como Salvador, lhes batiza com o Espírito Santo e fogo, produz neles o novo nascimento e habita nesses templos humanos, na alma, no coração desses templos humanos. E assim, é como a pessoa obtém um corpo angelical da sexta dimensão. E depois obterá o corpo físico eterno, imortal e glorificado para viver fisicamente por toda a eternidade. Portanto, por mais que ajeitemos o corpo físico, esse não será o que teremos para toda a eternidade. De modo que não se preocupem. Se uma parte do seu corpo não lhe agrade, não se preocupe, que no novo gostaremos até das unhas dos nossos pés. Así es que tenemos esas promesas de parte de Dios para todos los creyentes en Cristo, porque Jesucristo es Assim temos essas promessas da parte de Deus para todos os crentes em Cristo, porque Jesus Cristo é a esperança da glória. Jesucristo. Por eso A nossa esperança de glória é Jesus Él es Cristo. nuestra esperanza Por isso Ele é a nossa esperança, para sermos glorificados e semelhantes a Cristo, com o Espírito angelical eterno, eterno, ou seja, cuerpo um teofánico corpo igual al teofânico cuerpo semelhante ao corpo teofânico de Jesus Cristo e cuerpo físico um glorificado, corpo físico glorificado, eterno e joven jovem para toda a eternidade, igual al cuerpo na semelhança do corpo glorificado que Cristo con tem. todo el poder, E com todo o poder, cada todo o creyente en poder Cristo, de Deus todo el poder de Dios. em cada crente em Cristo. Ese es el ejército con el Este cual é o viene exército com o qual ele virá no Apocalipse capítulo 19, em cavalos en brancos, blancos, lo cual representa o que representa um poder. vienen en poder, Virá como em Cristo poder, también viene como en Cristo poder. virá em poder. Así dice Assim nos diz também em São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 26. y en Apocalipsis E no 17, capítulo versículo 17 do 19, Apocalipse, versículo 1 em monte de la diante. transfiguración, Lá no Monte da muestra Transfiguração, cómo será ele mostrou como será a sua vinda, a vinda do Filho do Homem para o último dia. el día posterior, muestra Ele que será mostrou que será com os con seus sus ángeles anjos para llevar y juntar para chamar e ajuntar os 144 mil escolhidos dentre o povo hebreu para su iglesia, e para a sua igreja, para ser transformados, para nos dar a fé para para la sermos cena de las bodas. transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por tanto,
Portanto, estejamos preparados, sempre tendo a Jesus Cristo a esperança de glória. Não existe outra esperança de glória para o ser humano. Não há esperança para a humanidade, com exceção da segunda vinda de Cristo para chamar, buscar e ajuntar e transformar a todos os crentes em Cristo que vivem neste tempo final. E para aqueles que morreram, a única esperança também é Cristo. Eles estão esperando Cristo lá no paraíso, para que Cristo chegue lá, como ele chegou ao seio de Abraão na sua primeira vinda. Portanto, estejamos preparados, porque nós estamos no tempo em que estas profecias deverão ser cumpridas. E aqueles que receberão a bênção do cumprimento dessas profecias estão vivendo na terra. E provavelmente a metade permaneça sobre a terra e verá a materialização dessas promessas. Mas se a pessoa morrer, não tem problema algum. Lá do paraíso verá isso melhor. Olharão para cá e verão muito bem tudo que estará ocorrendo aqui na terra. A única coisa é que os participantes ativos serão aqueles crentes que estarão vivos. Eles olharão e com certeza vão desejar ter vivido neste tempo. Porém, eles a verão desde o paraíso. Mas depois regressarão para estarem conosco. E como disseram o reverendo Lembrana, aqui nós não dormimos, aqui não comemos, nem nos cansamos. Porém, nós regressaremos à terra e então comeremos. Ou seja, eles não disseram, então dormiremos, porque no corpo novo não há necessidade de dormir, nem se cansam. Mas pode-se comer. Recorde que Cristo também, quando ressuscitou, comeu com seus discípulos. E notem bem, numa ocasião, Cristo lhes perguntou, vocês têm algo aí para comer? E aqueles que estão lá no paraíso já estiveram dizendo que quando retornarem, então eles comerão. Mas não se preocupem que do que tenhamos, nós lhes daremos. Nós lhes daremos porque Deus proverá para todos. Se Ele proveu naqueles dias de Jesus, também proverá neste tempo final. Portanto, temos uma esperança, a única esperança que há para a raça humana. Jesus Cristo, a esperança de glória para todos os crentes. Jesus Cristo é a única esperança que há para o ser humano. De modo que estejamos bem agarrados. De quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje é somente a introdução do estudo bíblico do próximo domingo que nós teremos e será transmitido para todas as nações. Para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, mas quer estar preparada para a vinda de Cristo, para ser transformada, pode recebê-lo nestes momentos. E oraremos por você, pelo qual você já pode chegar até aqui na frente, para orarmos por você ao receber Cristo como seu Salvador. E em cada país também podem receber Cristo como Salvador. Quem ainda não o recebeu. Vamos aguardar alguns minutos para que possam recebê-lo.
Vamos ficar em pé para assim orarmos pelas pessoas que o estão recebendo em diferentes países. E se houver alguém aqui para recebê-lo, pode chegar até aqui na frente, para que assim tenha a única esperança que há para o ser humano, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é a única esperança de glória. Ele é a única esperança de vida eterna, porque o seu reino é o que será eterno. O reino dos gentios se concluirá muito em breve, e então será estabelecido o reino de Deus aqui na terra. O mais importante para o ser humano é a vida eterna. Não existe outra coisa mais importante. O próprio Cristo disse: de que vale o homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou qual recompensa o homem dará pela sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. E todos nós queremos estar bem para recebermos Cristo na sua segunda vinda. Todos nós queremos viver eternamente. E nós já sabemos que a única forma para se viver eternamente é através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Por quê? Porque ele ressuscitou a vida eterna para nunca mais morrer. Ele teve de morrer por nós. E isso estava no programa de Deus. Porém, agora não terá de morrer, mas continuará vivendo eternamente e jovem para toda a eternidade. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião, com nossos rostos inclinados e olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que Tu as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo esta oração que estarei fazendo por vocês. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu no qual nós podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver eternamente contigo no Teu reino. E Tu és a única esperança de vida eterna. Portanto, eu Te rogo que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vocês me perguntarão, quando podem me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Para o ser humano está o caminho da vida eterna e o caminho da morte. Está a árvore da vida e a árvore da morte. E aquele que quiser viver eternamente escolherá a árvore da vida, o caminho da vida, que é
Jesus Cristo, o nosso Salvador, o mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. E ele disse também que ele é a porta. Disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Não existe outra forma para a salvação, mas por intermédio de Cristo. Ele é o caminho estreito que leva à vida eterna. Portanto, vocês fizeram a decisão mais importante, a qual transcende a vida eterna, no reino de Cristo, o nosso Salvador. O batismo na água é simbólico. Não tira os pecados. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o mesmo que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. E por que o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo é tão importante? É porque no batismo na água nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo, ela morre para o mundo. Quando o ministro se submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, simbolicamente ela está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim é o mistério do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Um mandamento de Cristo para todos aqueles que escutam o Evangelho de Cristo e que recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador. De tal modo que todos vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz. E vou deixar aqui o ministro Henrique, para que eles mostrem como devem fazer. Henrique Garcia, para que eles indiquem como fazer. Ou seu irmão Samuel, para que eles indiquem como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixarei em cada país ao ministro correspondente para que eles indiquem como deverão fazer para serem batizados na água nestes momentos ou em algum outro momento. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.